e a universidade. Gente, é um desafio? A universidade para o cristão é um desafio. Todo mundo aqui que já fez a universidade sabe, né? Então, gente, o João Pedro falou para me apresentar, né? Atualmente eu sou parte da equipe de professores da faculdade da Fagamo, em Lavras, né? Que é ligado ao Instituto Presbiteriano, e também tive a honra de ser convidado para compor a Assembleia Geral da instituição. Então, eu estou assim, bem conectado a essa instituição, né? Aos projetos de criação de novos cursos lá. Então, a gente tem criado lá cursos na área de pedagogia, psicologia está sendo criado, tem administração, educação física, sistema da informação. E trabalho também no contexto do Labri Brasil, que é um ministério voltado muito a justamente isso. Você integrar a fé com a vida, com, digamos, os desafios que nós temos hoje, né? E isso a gente traduz no contexto do Labri muito com o conceito de o senhorio de Jesus Cristo sobre o todo da vida. Gente, eu citei aqui no culto do domingo passado, né? Um grande cristão reformador pós-reforma chamado Abraham Kuyper, ao fundar a Universidade Livre de Amsterdã, que hoje se tornou a maior universidade do país, secularizou-se em muitas formas, mas continua, digamos, abençoando a nação, né? Então hoje, grande parte dos primeiros ministros, senadores, dos melhores profissionais da nação vem dessa universidade, que foi criada por um cristão que, por incrível que pareça, era pastor, teólogo, e se tornou também primeiro-ministro da Holanda e na história do país é tido como um dos grandes governantes dali. E ele disse na inauguração dessa universidade algo que a gente pode começar essa palestra de hoje. Diz o seguinte, que nenhum espaço de nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado, fechado em relação ao restante. E não há um só centímetro em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Ou seja, Cristo é o Senhor de todas as coisas. Então, urge aos cristãos refletirem sobre esses temas. Ora, gente, por que a universidade continua importante? Eu vou falar depois por que o desafio. Depois a gente continua aí desenvolvendo essa temática. Dados do MEC de 2019. No Brasil hoje, nós temos mais de 8 milhões de pessoas inscritas em programas de educação superior. Então você tem aí universidades, faculdades, mestrado, doutorado, especializações e assim por diante. Ora, tomando esses dados sobre a população evangélica atual, a gente pode chegar à conclusão de que hoje no Brasil, gente, são mais de 2 milhões e 400 mil cristãos evangélicos, que seria 20%, a gente tomando essa proporção e seguindo ela, que estão na universidade. Gente, é muita gente. 2 milhões e 500 mil universitários e aqui evangélicos no Brasil, provavelmente. O que a gente tem hoje nas universidades, gente, não é só muita gente, mas o que a gente tem hoje é provavelmente a formação daqueles que serão os condutores da nação. Então a gente lê muita história de avivamento do passado e muitos cristãos acham que uma sociedade pode ser impactada com avivamento nos moldes, né, que a gente fala assim, século XVII, XVIII. Não, isso não acontece mais, tá? Daqueles moldes. Por quê? Porque antes, o que nós lemos nas histórias é o quê? Que do púlpito das igrejas você tinha uma absorção quase direta da mensagem do Evangelho em todos os setores da sociedade. O açougueiro se convertia, o professor, as crianças e a sociedade era impactada como um todo. Mas isso, irmãos, é antes do que a gente chama de modernidade surgir. Com a modernidade, um fenômeno muito interessante aconteceu. As sociedades elas passaram a se tornar complexas e altamente diferenciadas. Ou seja, hoje, para você impactar uma sociedade, você tem que passar por certas instituições que, digamos, organizam como as coisas funcionam na sociedade. Então, por exemplo, você pode ter um avivamento imenso nas igrejas do Brasil. Mas a probabilidade disso alterar, por exemplo, as leis ou toda a relação jurídica brasileira, ou grande parte daquilo que acontece nessas áreas, não vai acontecer se o pensamento que move, que organiza aquelas áreas não for afetado. Isso a gente pode dizer na área da medicina, na área da biologia, ou seja, as universidades hoje são como se fosse, né, aquele campo de preparação das pessoas que vão ser as vozes de influência em campos muito específicos. Ou seja, atualmente dificilmente uma nação é impactada
se o conhecimento produzido, que hoje direciona aquelas áreas específicas, não for alterado. Então, gente, eu tenho muitas críticas, sou muito cético quanto aos discursos de que os cristãos vão dominar as áreas da sociedade e vão fazer muita diferença. Ora, se isso não acontecer a partir de vocacionados e a partir de pessoas capacitadas, e principalmente que passam, via de regra, por essa instituição que a gente vai falar hoje, as universidades, pouca coisa vai mudar. Isso é só um detalhe para dizer o seguinte: a gente vive hoje numa sociedade do conhecimento. E realmente quem influencia áreas da sociedade são as pessoas que produzem o conhecimento, que desenvolvem, que inovam conhecimentos em áreas muito especializadas, muito específicas. Ou seja, universidades são instituições-chave na sociedade que nós vivemos, que a gente pode dizer uma sociedade que passou pelo que nós chamamos de modernidade. Ora, gente, muitos cristãos da universidade, uma instituição fundamental hoje para dirigir o destino de milhões de pessoas e até mesmo de nações inteiras, e muito pouco se fala sobre esse tema no contexto cristão. Então, olha que interessante, uma pesquisa básica de literatura sobre universidade e fé cristã me impressionou, porque eu encontrei 2 livros, basicamente. Um do ano de 2016 e um do ano de 2019. Um pela editora CPAD, que é chamado O Cristão e a Universidade, pelo autor Valmir Nascimento, foi lançado em 2016, e um que foi lançado recentemente pelo Augusto Nicodemos, pela editora Vida Nova, que é Cristianismo e Universidade. O primeiro tem uma ênfase mais pessoal nos desafios que o cristão tem, e esse livro do Augusto Nicodemos é mais uma coletânea de artigos que ele publicou na época que ele foi chanceler da Mackenzie, durante 10 anos. Ou seja, é mais uma coletânea de artigos especializados, mas que, a meu ver, não é aquilo que realmente um cristão hoje, na igreja local, precisaria para entender esse desafio. Olha, gente, voltando à pergunta inicial, a universidade é um desafio? Sim, é um desafio. Vou colocar 3 desafios muito claros que hoje a universidade coloca para todo o cristão. O primeiro: ainda, infelizmente, existe um número muito grande de cristãos que abandonam a fé ou deixam de congregar no contexto de igreja local a partir do momento que eles entram na universidade. Irmãos, uma pesquisa feita em janeiro de 2019, dados recentes, foi feita nos Estados Unidos, mas ela reverberou aqui no Brasil e, em alguma medida, reflete a realidade de muitos brasileiros. Essa pesquisa feita pela Lifeway Research chegou aqui à conclusão de que 66% dos jovens abandonam os vínculos com a igreja local entre a idade de 18 e 22 anos. Gente, 66% dos jovens cristãos, essa pesquisa encontrou, deixam de frequentar a igreja pelo menos uma vez ao ano entre a idade de 18 e 22 anos. Gente, o que acontece de especial nessa idade entre 18 e 22 anos? O que vocês acham? É a universidade. E eles, perguntados sobre as razões de abandonarem esse vínculo de comunhão na igreja local, a maioria disse: olha, foi a universidade. Ou foi a dedicação, ou as questões que a universidade trouxe, ou os novos relacionamentos construídos no contexto universitário. Gente, é um dado assim muito expressivo. A gente chegar à conclusão de que mais da metade dos jovens, de alguma forma, abandonam e continuam abandonando vínculos eclesiásticos e de fé por causa desse período da universidade. E no Brasil as coisas não são tão diferentes. Isso continua sendo aí um grande desafio. Ora, o segundo ponto para a gente lembrar sobre por que a universidade continua sendo um desafio. Ainda há, no contexto universitário, uma resistência muito grande a tudo que se relaciona à fé, e à fé cristã em particular. Essa deve ter sido a experiência de muitos de vocês, né? Não esqueça de um professor de filosofia aqui na PUC, gente? Pontifícia Universidade Católica. No primeiro dia de aula ele disse o seguinte: olha, um desafio que eu já lanço para todos vocês. Se alguém aqui crê e tem fé em alguma coisa, no final do meu curso você vai deixar de crer. E ele diz: e se alguém não crê, vai ficar tão desesperado com as coisas que eu vou ensinar que você vai querer começar a crer em alguma coisa. Ou seja, essa arrogância cognitiva que vem muitas vezes por parte dos professores, aqueles que têm autoridade nessa instituição, continua colocando para os cristãos
vários tipos de limites e vários tipos de desafios. Então, por exemplo, eu conheci pessoalmente uma jovem, filha de um pastor muito conhecido na cidade de Belém, do Pará, chamada Diene. Eu a conheci logo depois daquele ocorrido. Ela fez, na sua tese de mestrado, uma pesquisa que avaliava o tipo de bem comum que é produzido por casais heterossexuais. Ou seja, a pesquisa dela era uma união matrimonial de um casal hétero, considerado família tradicional, gera benefícios específicos para a sociedade? Ora, gente, ela usou como orientação John Finnis, que é um catedrático da Universidade de Oxford, para muitos o maior justnaturalista vivo hoje no mundo, um australiano. E o orientador dela é o Vitor, que eu também conheci pessoalmente, que é cristão por profissão de fé. Um grande teórico, um tema altamente relevante. E o que ocorreu no caso dela? Ela foi boicotada pela própria universidade, uma militância contra a presença de cristãos no campus. Chegou, gente, pessoalmente ela revelou, chegou a fazer ameaças contra a vida dela. E a própria universidade modificou aqueles que seriam os avaliadores da banca dela. Ou seja, comunidades LGBT, por direitos dos homossexuais, fizeram uma arruaça tão grande na Universidade Federal da Bahia que a universidade se sentiu pressionada ao ponto de mudar aquele que seria o avaliador da banca. E quem que eles chamaram no lugar do orientador que ela, ou do avaliador que ela tinha convidado? Um especialista e militante LGBT da Universidade do Rio Grande do Sul. Subiram com o sujeito do Rio Grande do Sul para Belém do Pará só para, digamos, responder essa pressão de uma aluna que usou um autor para tentar pesquisar um tema altamente relevante, mas que tinha, digamos assim, refletia de alguma forma os valores que ela tinha enquanto cristã. Ora, gente, isso é uma prática muito comum e mais comum do que nós imaginamos ainda no meio universitário. Ou seja, a universidade, infelizmente, ainda é muito refratária a pesquisas de temas que interessam a cristãos e até mesmo a comunidade cristã. Então existe ainda um preconceito muito grande contra a fé, né? A crença, como se os professores e a comunidade acadêmica não tivessem também as suas crenças, as suas preferências e crenças fundamentalmente religiosas, né? Como, por exemplo, na autonomia da razão, de que a ciência pode nos dar mais informações do que como as coisas funcionam, mas até informações, se crê muito isso na universidade, sobre como nós deveríamos viver nossa vida. Ou seja, até mesmo o conteúdo ético, crê-se que a ciência ainda pode nos oferecer algo que já foi de muitas formas refutado. A ciência não diz basicamente por que nós vivemos, o que nós devemos fazer, mas como as coisas funcionam. Nos dão capacidade de prever fenômenos e muito importante por causa disso. Um terceiro desafio. Primeiro, muitos cristãos ainda abandonam a fé na universidade. Segundo, muitos cristãos ainda sofrem resistência de tentar articular sua fé de alguma forma no universo acadêmico, principalmente na produção de conhecimento. E um terceiro ponto, os próprios cristãos têm muita dificuldade de integrar vida de fé com vida de aprendizado. Ou seja, muitos, ou a maioria dos cristãos, quando chegam na universidade, preferem fazer contrário àquilo que Kuyper nos inspirou a não fazermos. Ou seja, nós dividimos nossa mente. Nós temos a nossa parte da fé cristã, onde nós cremos em Deus, e nós temos a nossa mente acadêmica, nossa mente como uma pessoa racional, neutra nesse sentido. Ora, gente, essa dificuldade do cristão integrar a fé com o conhecimento é uma herança muito forte que vem de um movimento, e vários historiadores escreveram sobre isso, gente, que é chamado, e muitos acham esse nome feio, né, e é um nome forte, mas o movimento fundamentalista, que foi, sem sombra de dúvidas, um movimento que se originou nos Estados Unidos no início do século XX, mas que influenciou toda uma geração de cristãos. Um historiador muito respeitado nos Estados Unidos sobre a própria história da fé cristã naquele país, chamado Mark Noll, escreveu um livro, gente, que é um clássico, não foi traduzido para o português, infelizmente, que se chama O Escândalo da Mentalidade Evangélica. E ele abre o livro de uma forma muito interessante. Sabe o que ele diz no início? A tese dele é o seguinte: o escândalo da mentalidade evangélica é o fato de que não existe uma mentalidade evangélica. Ou seja, cristãos evangélicos
via de regra, não desenvolvem um tipo de mentalidade para aplicar princípios da sua fé na vida e como as coisas acontecem na realidade. E todos os historiadores recentes, eles apontam esse mesmo fenômeno. Virado do século XIX para o século XX, houve um avanço muito grande do humanismo secular, principalmente das universidades europeias e principalmente da Alemanha, tá, gente? Isso foi pós-kantiano. E os cristãos que dominavam, via de regra, a vida de produção, de conhecimento, de produção de cultura nesses países, como Inglaterra, Estados Unidos, dentre outros, eles perderam espaço. E eles foram, via de regra, substituídos por novos professores que tinham uma atitude muito crítica em relação à fé. Duas teorias são colocadas como principais para esse movimento de retração cultural cristã. A teoria de alta crítica bíblica, que foi inspirada principalmente pelos discípulos de Kant e Hegel, que criticava e aplicava metodologia científica para questionar a autoridade do texto bíblico, e a teoria darwinista da evolução, que até hoje, para muitos cristãos, é um grande bicho-papão, né? Ou seja, se nós não temos como confiar na autoridade da Bíblia, que a alta crítica veio muito forte com esse tipo de postura, e se nós não temos necessidade mais, claro, gente, entre aspas, de crer num Deus criador, porque as próprias espécies foram resultado de um processo evolutivo aleatório, cego, então bases fundamentais da fé cristã passaram a perder legitimidade. Ora, gente, a resposta que os cristãos deram a esse avanço do secularismo foi longe de satisfatória. Então, se você tiver interesse, pesquise sobre o julgamento do macaco, ou The Monkey's Trial, que foi uma tentativa de cristãos nos Estados Unidos, em 1925, de proibirem o ensino da evolução na educação pública do país. Gente, foi um desastre. Enquanto os defensores da evolução utilizavam argumentos da ciência, argumentos filosóficos, os cristãos chegaram com versículos bíblicos e alegando que aquela teoria era uma falácia, basicamente por quê? Porque a Bíblia diz o contrário. Ora, gente, já era um período onde a ciência tinha seu respeito, já tinha muitos resultados a partir da ciência, e eu vou chegar lá, tá? Muitos desses que começaram o movimento de produção científica moderna eram cristãos. Então, os cristãos abandonaram a capacidade de argumentar também em termos científicos e filosóficos e adotaram uma postura em relação à ciência que foi geralmente uma postura defensiva e de acusação. Então, o fundamentalismo ele é marcado em termos históricos por uma retração dos cristãos em relação, gente, àquelas posições da sociedade que os cristãos antes ocupavam. Então, o movimento fundamentalista ele passou a enfatizar muito fortemente o retorno iminente de Jesus Cristo, de que você não tinha necessidade de se engajar com nada nesse mundo e que o objetivo dos cristãos aqui era basicamente salvar almas e ir para o céu. Isso parece familiar a vocês? Gente, é muito familiar porque grande parte do movimento missionário que trouxe o evangelicalismo para o Brasil é fruto desse ethos fundamentalista. Ou seja, o fundamentalismo é meio que parte daquilo que é a identidade de um cristão evangélico hoje. Ora, gente, dificuldade de permanecer cristão na universidade, dificuldade de integrar a fé por resistência da própria universidade e dificuldade do próprio cristão em achar que existem formas de integrar a fé com conteúdo ou aprendizado. São 3 desafios muito grandes que nós temos. Gente, então, como nós podemos superar, ou pelo menos apontar caminhos para refletir sobre esses desafios? Eu queria aqui colocar 2 eixos principais, tá? Irmãos, eu até pensei em abordar só a dimensão do aprendizado, do conhecimento, como que os cristãos podem engajar a universidade de forma madura. Mas existe um desafio que é um desafio no nível do discipulado, no nível da disciplina, que eu também gostaria de falar a respeito. Então, gente, há 2 níveis de desafio do cristão em relação à universidade. Um primeiro nível, que no meu modo de entender é muito mais existencial, pessoal, é muito mais relacionado à nossa vida afetiva, de comunhão com Deus, é de que nós precisamos de um discipulado cristão que reconheça, gente, os reais desafios que um jovem enfrenta na universidade. A igreja evangélica brasileira é muito ruim para preparar os cristãos para isso. Eu me converti no contexto pentecostal, pouca gente acredita nisso hoje, né? Gente, mas eu era crente que assim, ia para o monte sábado, orando para Deus me levar para o céu, porque não tinha razão nenhuma de ser nesse mundo. Ou seja, esse forte ethos fundamentalista é algo no qual eu fui criado. E a dificuldade que eu tinha na época, eu já estudava na universidade,
e não conseguia de forma nenhuma integrar esses dois mundos. Então, quando um professor desse chegava e desafiava a minha fé, aquilo, gente, ficava assim, cutucando minha mente, meu coração, falando, gente, não é possível que eu creia em Deus, que criou todas as coisas, e que o professor fala que não tem nada a ver de verdade nisso. Então, gente, o caminho que eu tive pessoal, que um testemunho pessoal para superar esses gargalos que o meu discipulado cristão me trouxe, foi de muito sofrimento. Talvez não é a experiência de vários aqui que já fizeram a universidade, mas eu pensei em largar, eu questionava qual era o sentido daquilo, enfim. E isso é parte da vida de muitos cristãos ainda hoje. Então a igreja, via de regra, não tem um preparo de realmente enviar o cristão para a universidade como algo que vai potencializar a própria vocação da igreja no mundo, o serviço do reino de Deus no mundo. Ora, gente, quando nós chegamos na universidade, qual é o ambiente que a gente encontra? Isso é muito importante. Gente, a universidade, de algumas décadas para cá, ela não representa somente a autonomia intelectual, a autonomia da ciência, a produção científica. Mas a universidade, ela tem de alguma forma representado, gente, a própria autonomia do indivíduo. Ou seja, a universidade é um ambiente de autonomia, de se libertar das tradições, de experimentar coisas novas. Ora, gente, e isso é um tipo de liturgia, assim como a gente tem as liturgias no contexto da igreja, a universidade tem liturgias que conduzem a pessoa a experimentar coisas que estão contra os princípios da própria fé cristã. Ou você nunca foi convidado para participar de uma calorada, ou ir para aquela balada que você sabe que tinha somente coisas, que muitas vezes o cristão não quer participar e crê que é errado. Então é isso que eu chamo, gente, que a universidade ela tem certas liturgias ou formas de conduzir a vida, nas amizades com as pessoas, a própria relação dos professores com alunos, que vão formando novos afetos ou os nossos amores no contexto universitário. Então, gente, eu não creio que a maioria dessas pessoas que perdem a fé ou perdem o vínculo da fé cristã na universidade é por causa de dúvida intelectual. A maioria, de fato, da minha experiência no contexto do Labri, que a gente recebe muitas pessoas, são questões, gente, morais, são questões éticas. Porque a universidade começa a apresentar um tipo de ambiência e clima que a pessoa muitas vezes não experimentou na vida. Ela sempre foi muito protegida no contexto da igreja. Quando ela chega na universidade, ela percebe um horizonte de possibilidades e de experimentos que ela nunca teve. E muitos não conseguem superar ou resistir a esse tipo de ambiência, de tentações. Olha, gente, um elemento da ambiência universitária que molda essas liturgias para que a pessoa deixe a disciplina da vida cristã são os próprios professores, Então, gente, o quanto a gente não ouve falar de professores que tratam a fé com menosprezo, zombam da fé cristã, ou professores que fazem como aquele meu professor, que fala que aqueles que são cristãos ali vão ter que abandonar a fé depois do seu curso. Isso é muito comum. Ora, uma pesquisa que foi feita no Brasil sobre as influências principais da sociedade, não consegui o registro, mas eu posso depois pesquisar eu lembro que eu li e fiquei muito impactado com esse resultado, é de que as pessoas colocavam o seguinte: quais são as principais influências sobre a vida de um jovem? Primeiro lugar, os pais. Primeiro lugar, os pais. Liderança religiosa, pastor, padre, enfim, de outras religiões também, o líder de uma mesquita ou o líder de uma sinagoga, o rabino. Terceiro lugar. Segundo lugar de influência sobre a vida dos jovens, os professores. Ou seja, a influência que professores têm na vida imaginativa de um jovem que entra numa universidade é uma coisa gigantesca. E a igreja, se não prepara a pessoa, ou se não cria no cristão uma capacidade crítica de saber que existe um limite para aquele tipo de influência de um professor universitário e que ele talvez tenha tantas dúvidas ou mais dúvidas do que o próprio aluno, ele fica, se torna uma presa fácil para esse tipo de sugestão de que a fé é algo ridículo, de que a fé é algo que as pessoas precisam somente quando elas não conseguem encarar os desafios da vida e assim por diante. Ou seja, a fé é tratada como uma necessidade de um mundo que já passou e que não faz parte mais de um mundo moderno, autônomo, um mundo racional e assim por diante. Ora,
como eu disse, um segundo contexto no ambiente universitário muito forte, que leva cristãos a abandonarem a fé ou perderem esse vínculo de fé, gente, justamente essa ambiência de libertinagem nos modos e nos costumes. Então, gente, muita balada, né, muita droga, né, muita coisa que para um cristão que sai do ambiente da igreja, é muitas vezes difícil você resistir e permanecer alguém que tem disciplina. Estou falando de disciplina mesmo, de se manter firme em comportamento e seguir esse comportamento. Em 2015, um sociólogo chamado Phil Zuckerman, ele escreveu um livro, gente, com qual intenção? Pesquisar de forma qualitativa, ou seja, pesquisas assim, gravando o que a pessoa falava, de pessoas que eram cristãs e teriam abandonado a fé. E queria saber assim, olha, o que tem levado mais pessoas a abandonar a fé cristã? E ele escreveu um livro, publicado pela Universidade de Oxford, chamada Faith No More, ou seja, fé nunca mais ou não há mais fé. Por que as pessoas rejeitam a religião? Subtítulo do livro, lançado em 2015. Gente, sabe qual o dado que ele encontrou nessas pesquisas? Mais de 50% daqueles que se diziam cristãos e que abandonaram a fé, responderam para ele, gente, de forma anônima, é claro que os nomes não foram revelados, que a principal causa foi pecar, querer pecar. Principalmente na área da sexualidade. Ou seja, não foram dúvidas intelectuais, não foi questão relacionada à relevância da fé para a vida da pessoa, foi o quê? Uma questão de exercício de liberdade. A pessoa chegou num ponto que ela queria praticar coisas que ela sabia que no contexto da fé cristã eram tidas como pecaminosas, como erradas. Gente, isso é muito importante, porque isso explica em grande medida que muitos cristãos que não querem mais vir à igreja, talvez não seja pela razão que ele apresenta, que a fé não faz sentido, mas porque de fato ele quer viver experiências que ele sabe que no contexto da fé elas são tidas como pecaminosas. E como, gente? Pecaminosas no sentido de que elas vão fazer mal para essa pessoa e não refletem a vontade de Deus. Ora, isso é um desafio de discipulado. Isso é um desafio, gente, que exige acompanhamento. E nesse contexto específico eu queria falar de mais um ponto muito interessante, que é o seguinte: cristãos que adentram a universidade precisam de modelos que inspirem esses jovens, modelos de pessoas que conseguem integrar vida acadêmica, vida intelectual com uma espiritualidade sadia. Irmãos, eu vou de novo aqui contar uma história pessoal que foi determinante para a minha vida como cristão. Eu vim, como eu disse, de um contexto muito pentecostal, não consegui integrar as coisas. Para mim a universidade era só um ambiente para eu ganhar pessoas para Jesus e praticamente ter talvez um emprego para ganhar um dinheiro, né, para me manter. Mas eu nunca conseguia relacionar aquele ambiente e a vocação que Deus tinha para a minha vida com aquilo que a universidade oferece. Olha, gente, o ano era, não se espantem, tá? 1999. Quando eu li esse ano, eu falei, gente, eu estou muito velho. Gente, 1999. Congresso Nacional da UNE, na PUC, Minas Gerais. E eu liderava um clube evangélico universitário, CEL, naquele contexto. E o pessoal que era ligado à Caverna de Adulão e outras igrejas de Belo Horizonte queriam fazer um impacto lá, junto daqueles estudantes do Brasil inteiro. Ora, gente, surgiu lá uma pessoa que até hoje é um grande herói da fé para mim, que é o Carlucci. Ele era o líder da ABU, da região sudoeste. Pegava Minas, pegava Goiás também, enfim, São Paulo. Gente, conheci o Carlucci, pessoa muito educada, muito temente, muito inteligente. E eu só pensava em evangelizar aqueles jovens e ganhar almas. O que aconteceu, gente, que mudou minha forma de enxergar a fé? O Carlucci sabia todos os processos internos que estavam acontecendo na União Nacional dos Estudantes. E que a chapa que queria a reeleição era extremamente corrupta. Gente, os caras não somente fizeram congresso em Belo Horizonte. No Mineirinho, simultâneo ao congresso da UNE, eles trouxeram Fidel Castro para comemorar os 40 anos da Revolução Cubana. Ou seja, era o evento de estudantes do Brasil, principalmente o pessoal mais marxista, né? E a UNE, é claro, estava totalmente tomada por esse tipo de estudantes. Gente, na hora da votação da chapa da UNE, o pessoal que estava na situação que queria ser reeleito colocou um trio elétrico em frente à PUC para distrair todo mundo para não votar e ir para a balada, digamos assim, né? Gente, qual não foi minha surpresa? O Carlucci
subiu, sabendo disso, ele subiu numa mureta, começou a gritar para centenas de estudantes que estavam indo para o trio elétrico, falando o seguinte: pessoal, essa chapa corrupta aí colocou esse trio elétrico para a gente não tirar ela de lá. Pode voltar, pessoal. Começou a gritar, gente. Eu olhei aquilo e falei assim: gente, isso não pode ser um cara crente fazendo isso. Que interesse que esse cara tem pelo sucesso ou o progresso e o benefício da União Nacional dos Estudantes? Olha, gente, todos começaram a ouvir o Carlucci. Muitos falaram assim: é isso mesmo, eles estão enganando, a votação vai ser agora. Gente, o pessoal começou a voltar, aquele bando de centenas, até milhares de pessoas. E a minha imagem de um cristão foi completamente afetada pelo exemplo do Carlucci. Eu falei assim: Rodolfo, nosso papel na universidade, cara, não é só ganhar pessoas. A gente tem que lutar para o bem dessa instituição. E a gente tem que mudar instituições como a UNE. Ou seja, um modelo de fé de alguém que integrava reflexão, pensamento crítico, um desejo de influenciar para o bem a sociedade. Aquilo para mim, gente, foi... Eu costumo falar assim: o Carlucci me salvou das trevas do meu pietismo né? Eu só ia para o monte final de semana orar para Deus me levar para os céus. Ora, gente, nós precisamos de modelos assim. Eu costumo falar que nós precisamos de mais Carluccis no nosso contexto, principalmente universitário. A igreja, gente, portanto, precisa atentar mais aos desafios reais, morais, éticos, de disciplina que os cristãos enfrentam na universidade. A gente precisa, gente, oferecer mais opções para os jovens da igreja do que culto no final de semana. E como um colega nosso, que foi até membro aqui da igreja, disse certa vez, falou o seguinte: Rodolfo, estou cansado de ser crente. Eu falei: por quê? Eu falei: todo fim de semana a gente vai para o açaí gospel, tomar Fanta e ouvir Fernandinho. Eu não aguento mais isso, cara. Na juventude toda eu fui para açaí gospel, tomar Fanta e ouvir Fernandinho. Cara. Isso não é vida, não. O irmão hoje perseverou, graças a Deus. Mas eu costumo dizer o seguinte: a igreja muitas vezes não oferece programas, acompanhamento, gente, que realmente leve um jovem a ter estrutura moral, ética, para chegar na universidade e permanecer firme. Ou seja, esse tipo de pastoral universitária, a igreja evangélica ainda é muito deficiente. Nós precisamos integrar a fé com essas dimensões, né? Nesse primeiro desafio, e agora eu vou começar a falar o segundo. Mas dentro ainda desse primeiro, gente, a igreja, principalmente a igreja evangélica, precisa estar mais atenta aos grupos cristãos que estão nas universidades. Gente, eu liderei grupo cristão na universidade. A distância desses grupos das igrejas locais é muito grande. Dos pastores, então, é raro ter um pastor que vê a importância disso. É raro. Então, gente, hoje nós temos a ABU, né, que é uma instituição importante, mas que está muito distante da igreja local. A CRU, né, a Cruzada Estudantil, também tem estado distante do contexto da igreja local. E essa demanda é imensa. Eu vou contar um exemplo de uma demanda real que existe de cristãos na universidade, que me impactou muito. O Guilherme, que trabalha com a gente no Labri, começou o projeto da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. Ele fez contato com o pessoal na Universidade de Cambridge, cristãos lá que tem muita influência universitária, gente. Grandes cientistas hoje da Inglaterra são cristãos e fazem parte desse grupo, que naquele contexto é do Faraday Center. E o Guilherme conseguiu uma parceria e começou aqui no Brasil, junto com o Covolan, professor de física aposentado da Unicamp, a ABC2. Irmãos, projeto inicial da ABC2, 12 grupos de estudos plantados no Brasil até o ano de 2018. 12. Até chamada Dodecápolis, né? São 12 cidades. De Belém até Pelotas no sul, pegando várias regiões do Brasil. Qual não foi a surpresa no desenvolvimento do projeto ABC2, e eu trabalho com a ABC2 no sentido de tradução de livros, né, e também palestras, algumas coisas. Bom, o número de grupos hoje é 56 grupos da ABC2. O Covolan fala assim: gente, eu nunca imaginei que havia tanta carência dos cristãos por grupos de pessoas que refletem sobre os temas acadêmicos nos termos da academia, né? Então foi publicado esse projeto, 14 livros, tem uma rede hoje de cientistas cristãos e uma associação de cientistas cristãos muito interessante. Ou seja, há uma necessidade de encarar esse desafio da disciplina, né, do discipulado cristão de frente. Então, o segundo tema, o segundo eixo para a gente já caminhar para uma conclusão. Há uma necessidade em relação ao aprendizado e à integração, e aqui a dimensão mais intelectual,
de integrar, gente, fé com aprendizado. E eu trato isso em quais termos? A gente precisa resgatar uma tradição riquíssima de fé cristã e aprendizado que se perdeu no século XX e que hoje muitos cristãos nem sabem que ela existe. Ou seja, as universidades sempre tiveram a fé cristã como um poderoso aliado. Não somente isso, como uma inspiração para a criação dessas instituições. Então nós temos que resgatar uma herança que já foi da igreja e que se perdeu. A maioria, para não falar todas as universidades ocidentais que se iniciaram, a partir do século XII, na verdade 11, a Universidade de Bolonha começou em 1080, surgiram a partir de instituições ligadas à igreja. Então, gente, Universidade de Bolonha, primeira universidade no Ocidente, houveram alguns experimentos universitários no mundo islâmico, A gente tem registro de uma universidade no Cairo, no século X, e em Fez, no Marrocos, por incrível que pareça, também no século X. Mas o que aconteceu com o Islã? O Islã tinha um contato muito forte nessa época com a tradição grega e a crítica aristotélica e platônica, só que o Islã, gente, e a liderança religiosa do Islã no século XIV, ele abafou todo esse avanço da ciência e da racionalidade islâmica. Tem um livro hoje que se chama The Closing of the Muslim Mind, que seria o encerramento, o fechamento da mentalidade islâmica, que foi justamente esse período, século XIV, a gente está falando de 1300 por aí, que o islamismo abandonou essa vocação para as ciências que eles tiveram aí no século X. Ora, gente, então de fato o Ocidente e a academia ocidental é uma criação cristã. Aí alguém que não é cristão pode falar, porque todo mundo era cristão, então tinha que ser. Não é assim. Elas só foram criadas, essas instituições, porque haviam princípios da fé que inspiravam as pessoas a arguírem, a inquirirem sobre a estrutura da realidade e buscar esse tipo de instituições. Ora, gente, Bolonha, 1080, século XI, Oxford, 1096, segunda universidade do Ocidente criada, Paris, 1170. Essas três universidades criadas no contexto de ordens religiosas e os professores eram, via de regra, monges e grandes estudiosos, principalmente da tradição que o Ocidente tinha. Mais à frente, se nós vemos, por exemplo, os Estados Unidos e a fundação dos Estados Unidos, o protestantismo esteve à frente da criação das instituições acadêmicas naquele contexto também. Gente, na Europa, assim, a gente pode pegar toda a Europa. Cambridge, Salamanca na Espanha, cristãos criaram essas instituições. Universidade de Harvard, primeira universidade criada no contexto das Américas. Foi criada por cristãos congregacionais. Eu gostaria de ler um documento que existe até hoje de o que levou as pessoas naquele contexto a criarem essa universidade, que se chama Os Primeiros Frutos da Nova Inglaterra, um documento de 1643. Veja o que eles dizem. Depois que Deus nos levou a salvo para a Nova Inglaterra e nós construímos nossas casas, providenciamos o necessário para nosso sustento. Gente, olha a engenhosidade dos cristãos. Criamos lugares convenientes para adoração a Deus e estabelecemos o governo civil. Uma das próximas coisas pelas quais nos preocupamos, depois de avançar nesse sentido, foi estabelecer o aprendizado e perpetuá-lo para a posteridade, temendo deixar o ministério analfabeto para as nossas igrejas, quando nossos ministros atuais se encontrarem no pó. E quando pensávamos e consultávamos como realizar esse grande trabalho, agradou a Deus despertar o coração do senhor Harvard, o cavaleiro piedoso e um amante do conhecimento, para dar metade de suas posses, que na época era 1.700 libras, na fundação de uma faculdade de toda a sua biblioteca. Cristãos produzindo uma instituição, pensando em deixar um legado para a posteridade. Se a gente se move para a Inglaterra, a primeira instituição, gente, a primeira instituição de ciências moderna, e aqui a gente pode dar um salto desde os gregos, que tinham ali avanços incipientes, mas fundamentais na ciência. A primeira associação de ciência moderna foi responsável, segundo muitas pessoas, por um salto da revolução
chamada Revolução Científica Moderna, foi criada na Inglaterra, chamava-se Royal Society of London, ou Sociedade Real de Londres. Dentre aquilo que ela alcançou, essa instituição, gente, teve alguns pouco expressivos cientistas, né? Robert Boyle, que fundou a química e a biologia, Isaac Newton, talvez o pai da física moderna, Albert Einstein foi um dos componentes da Royal Society contemporâneos, e dentre as coisas que essas figuras aí pouco expressivas criaram, eles, por exemplo, institucionalizaram o avanço das ciências. Foi por meio da Royal Society que isso aconteceu no Ocidente. Ela inspirou a criação de outras associações, principalmente da França, né? Os franceses invejavam os ingleses e criaram a Associação de Ciências Francesa. Cooperou para milhares de descobertas científicas que alteraram a qualidade de vida da humanidade, na área da química, arqueologia, teoria gravitacional, inoculação, energia elétrica, fotografia. Grande parte desses avanços foram frutos da Royal Society. A Royal Society inaugurou o primeiro instituto de publicações científicas com revisão por pares. Ou seja, publicação científica, Royal Society. E ela cooperou para avanços estratégicos na área da tecnologia e da indústria. Ora, gente, Thomas Edison só criou a lâmpada, né, e todos os experimentos dele na energia elétrica. Por quê? Porque ele lia os experimentos dos cientistas da Royal Society. Quem criou a Royal Society? Cristãos. Eles eram chamados de The Christian Virtuosi, os virtuosos cristãos. Dentre eles, Richard Boyle, Isaac Newton, o próprio Faraday, posteriormente, foi um componente. Um historiador cristão chamado Peter Harrison, que é talvez a maior especialidade, o maior especialista hoje em relação de religião e ciência, disse o seguinte, olha interessante. O registro de 63 declara que as atividades da Royal Society serão devotadas. Olha o registro original da Royal Society. As atividades da sociedade serão devotadas à glória de Deus, o Criador, e ao benefício da raça humana. Exigia-se de seus oficiais que fizessem um juramento sobre os santos evangelhos de Deus. Enquanto Thomas Sprat observou que seus associados não viessem a se imiscuir com as coisas divinas ou espirituais, ou seja, eles queriam produzir ciência, que na época era chamada de filosofia natural, seria uma vantajosa produção que eles estavam fazendo para a própria religião cristã. E que o estudo experimental era de fato uma forma de adoração religiosa. Robert Boyle, fundador da Royal Society e considerado o pai da química e da biologia, ele diz o seguinte sobre a produção dele: descobrir para os outros as perfeições de Deus reveladas em suas criaturas é um ato de religião mais aceitável do que o queimar de sacrifícios e perfumes sobre o altar. A contemplação racional da natureza é a adoração filosófica de Deus. Bom, Robert Boyle, fundador da Royal Society. Ora, o que eu quero dizer com esse segundo ponto é: há uma herança rica de relação da fé com a universidade e a academia que simplesmente é desconhecida por grande parte dos cristãos. Ninguém nos ensinou na universidade ou no ensino médio, por exemplo, que Isaac Newton era um piedoso cristão e que a inspiração dele em produzir suas teorias era a adoração de Deus. Conta-se, certa feita, que marcaram o encontro de Isaac Newton com a rainha da Inglaterra. A resposta dele foi: infelizmente não posso comparecer porque este é o momento em que estou no culto adorando a Deus. Ora, ninguém associa nos nossos tempos que esses cristãos tinham a sua fé como inspiração para investigar a sabedoria de Deus nas criaturas. Há fundamentos cristãos muito sólidos sobre o empreendimento da academia no Ocidente. E hoje, a resistência à fé cristã na academia, gente, não passa de uma invenção, digamos, recente, né, de um século e meio. Mas anteriormente isso nunca foi assim, como a gente viu vários exemplos. Ora, caminhando para uma conclusão, a fé cristã em relação à integração de aprendizado e ciência e universidade, ela não somente é necessária para que um cristão se sinta livre e possa integrar sua vocação com o meio universitário,
Eu vou mais longe disso. Eu tenho a plena convicção hoje de que a academia no Ocidente contemporâneo, ela precisa dos cristãos. Sem aqueles fundamentos que a originaram, a tendência da academia moderna, gente, é de fato vivenciar várias crises. E hoje questiona-se até mesmo a legitimidade do método científico. Hoje é uma grande discussão pós-moderna se a ciência de fato é alguma coisa que revela algo da realidade. Por quê? Porque não se crê mais que nós vivemos em uma criação, não se crê que há uma sabedoria nas coisas a serem investigadas. Por exemplo, um pressuposto básico de toda ciência é você ter regularidades. Se você não tem a capacidade de extrapolar os seus experimentos para aquilo que acontece em todos os lugares, em todas as partes do mundo, a ciência não é possível. Ora, gente, se não existe uma intencionalidade por trás de uma ordem criada, como que a gente pode esperar regularidades naquilo que é fruto do acaso? Isso não existe. Então, bases sólidas para a ciência contemporânea precisavam da fé. E hoje, essas bases têm sido perdidas. Por exemplo, Nancy Cartwright, que é uma filósofa da ciência talvez mais expressiva entre a comunidade ateísta e secular, ela disse certa feita o seguinte: a ideia de leis da ciência, qual é a origem disso? Gente, a origem de leis da ciência é Descartes, que foi o primeiro que usou essa terminologia, e Isaac Newton e os fundadores da Royal Society. Ora, gente, para um ateu, um cético, usar o termo lei, quando a gente diz que existe lei para algo, o que está implícito nessa afirmação? Por trás de uma lei existe o quê? Um legislador. Não existe lei sem legislador. Qual é a conclusão básica, óbvia, que a Nancy Cartwright trouxe? Que nós devemos abandonar toda alusão a leis da ciência. Por quê? Porque esse termo só é legítimo se empregado quando há convicção de que um Deus criou o universo. Porque quando Isaac Newton pesquisava leis, Robert Boyle, o próprio Descartes, né, que nunca foi muito bom em ciência empírica, o próprio Galileu, essas pessoas, gente, eles sempre buscavam regularidades e padrões. Por quê? Porque eles criam que a sabedoria de Deus estava também nas suas obras e na sua criação. Portanto, profundas crises na academia contemporânea, de um lado um historicismo radical nas humanas, né? Eu venho das humanas e sei como é isso lá dentro, e por outro lado um cientificismo que reduz a humanidade à matéria e somente a processos físico-químicos. Esses dois polos na academia hoje têm tendido a tensionar a universidade contemporânea para algo que não tem futuro. E, de fato, eu tenho convicção de que cristãos são aqueles mais capazes de reintegrar a ciência, de reintegrar os saberes. Ora, gente, finalizando, né? Eu creio que eu passei do tempo. Há sinais de retomada e esperança. O fundamentalismo foi um golpe muito forte para cristãos ocidentais. Há sinais de uma retomada que a gente pode ter esperança de que os cristãos podem voltar a ter uma relação madura com a academia. Eu vou trazer duas informações muito interessantes. No próprio século XX, em que cristãos de muitas maneiras abandonaram essa vocação acadêmica de produzir conhecimento, de encarar a academia como algo, não somente para ter uma profissão, mas também como algo importante para as sociedades. Veja bem, gente, durante o século XX, os prêmios Nobel foram, digamos, dados a pessoas que realmente avançaram, seja no campo da literatura, das ciências econômicas, medicina e assim por diante. Uma pesquisa recente chegou a que conclusão? Analisando dados concretos. Dentre todos os ganhadores de prêmios Nobel no Ocidente, e no mundo inteiro, né, mas grande parte são ocidentais, 65% dos ganhadores de prêmios Nobel eram cristãos convictos. 65%. Olha, os cristãos representam somente 30% da população mundial. A convicção de que há um Criador que ordena as coisas ainda traz muito peso na produção científica. 10% somente dos ganhadores de prêmios Nobel eram pessoas que não tinham religião. 10%. Mas na academia contemporânea faz-se crer que esses não religiosos seriam a maioria, né? Aqueles que realmente hoje produzem ciência. E os judeus, né, gente, sempre muito bons no que fazem,
Olha que impressionante, os judeus são 0,2% da população mundial, 0,2%. O percentual de ganhadores de prêmios Nobel judeus é de 21%. Uma coisa completamente desproporcional. Mas qual que é a vantagem dos judeus? E que os cristãos têm, os judeus sabem disso muito mais. Eles têm uma clara convicção de que um Deus sábio criou todas as coisas. E que, portanto, nós temos inspiração suficiente para produzir ciência e para avançar no conhecimento científico. Uma última citação. Virado do século XIX para o XX, vários cristãos foram perdendo espaço na academia. Final do século XX, um filósofo naturalista ateu, resistente à presença cristã na academia, chamado Quentin Smith, escreveu um artigo cujo título é A Metafilosofia do Naturalismo, no ano de 2001, então foi século XXI. Veja bem que interessante o que ele diz. Na segunda metade do século XX, ele está falando aí em 1950, 60, as universidades e faculdades haviam se tornado particularmente secularizadas. Filósofos analíticos tratavam o teísmo cristão como uma visão de mundo antirrealista, não cognitiva, que carecia de realidade. Não de uma divindade, mas apenas de expressões emotivas, ou seja, eles consideravam a fé algo somente emotivo. A secularização da academia dominante começou a se desfazer. Gente, o cara ateu preocupado. Por quê? Porque esse processo de secularização começou a ser revertido. A secularização começou a se desfazer rapidamente com a publicação do influente livro de um filósofo cristão, chamado Alvin Plantinga, para quem já ouviu falar, um herói da fé na área da filosofia contemporânea, para muitos, um dos maiores filósofos vivos, aposentado, crente. A filha do Alvin Plantinga, gente, estava fazendo missões da Jocum aqui em Rondônia. Ele veio aqui no Brasil para visitar a filha dele um dia. Ou seja, um cara crente, cristão, protestante. O livro de Alvin Plantinga, Deus e Outras Mentes, em 67, fez com que esse jogo virasse. Tornou-se evidente para a profissão filosófica que este livro mostrava que os teístas realistas não eram superados pelos naturalistas em termos dos padrões mais valorizados da filosofia analítica. Precisão conceitual, rigor de argumentação, erudição técnica e uma defesa profunda de uma visão de mundo original. Gente, o cara ateuzão falando assim, o cara é gênio. Hoje, 2001, talvez 1/4 ou 1/3 dos professores de filosofia sejam cristãos teístas, sendo a maioria ortodoxos. Deus não está morto na academia. Ele voltou à vida no final dos anos 60 e agora está vivo e bem em seu último reduto acadêmico, os departamentos de filosofia. Ou seja, o trabalho de cristãos comprometidos com a fé, que integraram fé com conhecimento, tem trazido de novo integração e presença cristã na academia. Irmãos, os desafios existem. Queria concluir. Há um abandono da fé, há uma resistência da academia em relação a cristãos e há, por parte de muitos cristãos, ainda essa incapacidade de integração. O meu desafio, a esse desafio da academia hoje nós temos que, em duas frentes, tentar reverter esse processo. Uma, no contexto de discipulado e acompanhamento desses cristãos, que têm na academia uma oportunidade de perder a fé por vias éticas e de comportamento e falta de disciplina. E nós temos a oportunidade de resgatar uma tradição rica de presença cristã na academia. Irmãos, Deus pode fazer isso. Nós, como igreja, precisamos disso. E como eu disse no início, não somente os cristãos precisam integrar a universidade como algo importante para as vocações. O mundo precisa disso. A cultura precisa disso. Cristãos foram, em grande parte da história, fundamentais para conduzir sociedades. Se hoje a gente não encarar a academia de frente, provavelmente o mundo vai perecer e padecer por falta de visão e de orientação. E eu creio piamente que cristãos podem ser, talvez na próxima geração, nas próximas gerações, a própria esperança para a academia. Então, gente, queria encerrar aqui. São 8h15. Dá para um tempinho para pergunta, João Pedro? Então, gente, basicamente essa a reflexão. Eu gravei o áudio aqui, não sei se consigo gravar tudo, que o Cristiano, filho do Mel, pediu para eu gravar e mandar para ele.
Mas, gente, a gente quer deixar um tempinho também para perguntas. Se alguém que tem alguma dúvida ou queria dar uma colaboração para aquilo que foi falado, sintam-se à vontade. O espaço aqui tem essa, digamos, finalidade também. Você falou um negócio que me chamou a atenção. É uma realidade não só nas universidades, mas também dentro da igreja. Eu acho que nós falamos da pessoa querer pecar. A pessoa sabe o que é certo, sabe o que é errado. Só que ela tem uma tendência tão grande a querer fazer aquilo que ela faz. E às vezes você fala, está na própria igreja, já não desculpa, né? Não vou acreditar daquilo que não é. O íntimo dela mesma, ela quer fazer aquilo. Ela quer experimentar aquilo de uma forma. Sim. Isso me chamou muita atenção, essas palavras aí. É uma realidade não só na universidade, mas dentro da própria igreja. Sim. Digamos assim, todo cristão tem essa tentação constante. Mas quando um cristão jovem entra na universidade e aquele universo de